Jesus Cristo de Nazaré veio a este mundo com uma grande missão. Ele nasceu, viveu e morreu como qualquer um de nós, com uma diferença. Ele não se contaminou com o pecado, não se corrompeu. Mesmo assim, ele sofreu, foi humilhado, foi crucificado, morto, sepultado, porém ressuscitou gloriosamente. Mas antes ele havia escolhido 12 discípulos, os quais ele ensinou, orientou, os abençoou e os revestiu com o Espírito Santo para dar prosseguimento à sua obra. Isto está em Atos dos Apóstolos e é o tema da nossa reflexão. Graça e paz, seja bem-vindo. Compartilhe com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já se inscreveu no canal, sou grato por sua participação. E você que está chegando agora, vai assistir o primeiro vídeo. Ou você já acompanha meu canal há mais tempo, mas ainda não se inscreveu? Tome a sua decisão, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com seus amigos e também que você possa dar o seu like, o seu joinha. Assim o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. O texto para nossa reflexão está em Atos capítulo 2, nos versos 42 e 43. Porém eu vou ler no final do vídeo. Sempre eu começo lendo, mas dessa vez vou ler no final. Esse vídeo faz parte da playlist Boas Atitudes. É este o título. Já é o nosso segundo vídeo, falamos primeiro em Atos 1 e agora estamos em Atos 2. É o projeto de Deus, é a missão de Jesus, estabelecer o reino de Deus na face da terra. E como todo projeto, tanto os projetos de Deus quanto os nossos projetos, eles são elaborados, eles não nascem da noite para o dia, precisa de um tempo para a construção. O próprio Deus fez céu e terra e todos os seus habitantes em 6 dias, e no 7º ele descansou. E Jesus também, quando veio aqui, ele teve um tempo para elaborar esse projeto. Jesus nasceu, viveu, morreu, como todos nós, mas ele não se corrompeu. E ele teve cerca de 3 anos e meio de ministério. Depois desse ministério, ele tinha organizado seus discípulos, ele tinha ensinado, ele tinha operado milagres, maravilhas, tinha dado exemplo para os seus alunos, para os seus discípulos. E então ele passou pela morte, porque levantaram contra Jesus, condenaram ele, maltrataram ele, crucificaram ele, e ele foi morto e sepultado, porém ressurgiu dentre os mortos. Jesus não ia perecer porque ele não pecou e o seu próprio corpo não viria então a corrupção, a destruição, como nós que somos pecadores e vamos ser destruídos no pó da terra. Mas Jesus era diferente. Jesus veio de Deus. Jesus era o próprio Deus. A Bíblia disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então não era um simples homem, apesar de ter vivido como homem, mas ele tinha a missão especial de Deus. E ele ensinou para os seus discípulos. No primeiro capítulo nós vimos que os discípulos, depois da morte dele, eles ficaram um pouco perdidos. Eles, mesmo sendo orientados por Cristo, sabendo que Cristo ia ressuscitar, quando chegou a notícia da ressurreição, eles ficaram como se não soubessem de nada disso. Mas Jesus, então, apareceu no primeiro capítulo, abriu o entendimento deles e falou com eles da promessa feita lá em Joel capítulo 2, do derramar do Espírito Santo, e pediu para eles ficarem em Jerusalém, ali reunidos, até que eles fossem revestidos de poder para serem as testemunhas de Jesus. Somos nós as testemunhas de Jesus. Nós temos a responsabilidade, o compromisso de pregar a palavra de Deus. Então estava sendo organizada, estabelecida a igreja de Deus. Os apóstolos eram os primeiros. Eles tinham a orientação de Jesus. Hoje a igreja permanece. Estamos já no século 21 e a igreja está de pé. Porque eles fizeram certo, eles cumpriram a tarefa deles corretamente. Eles aplicaram-se, eles se dedicaram. Irmãos, nós precisamos nos dedicar à obra de Deus.
Muitas pessoas querem ir pregar a palavra de Deus longe, num país distante, no Oriente, no Ocidente, né? e na África, enfim. Mas mesmo que você esteja aqui no seu lugarzinho, você pode pregar. E se você não vai, se você não pode ir, você pode ajudar alguém a ir. Você pode manter o missionário, ajudar na manutenção do missionário, ajudar nos projetos que os missionários estão desenvolvendo em outros lugares longínquos, onde há realmente muitas necessidades. Mas, lamentavelmente, até muitos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que se dizem ministros da palavra, não têm consciência de que precisam investir na obra de Deus. Alguns dão uma oferta, pesaroso, coração pesado, a mão segura no bolso, e às vezes ele até acha que o obreiro tem que ir trabalhar, vai trabalhar, vagabundo. Mas o obreiro está trabalhando, o Senhor Jesus disse que o obreiro é digno do seu salário, ele está com a mão no arado. Muitos estão sofrendo para ajudar projetos sociais, pessoas que estão na situação de rua, crianças que estão nas creches, idosos que estão nos asilos, e que os missionários estão ali trabalhando, procurando manter aquelas pessoas, procurando dar um pouco mais de conforto, de ânimo para aquelas pessoas, e não tem como, porque ninguém quer investir na obra de Deus. Mas muitos querem ser missionários noutro país, ir lá para longe, pegar um avião, mas não estão dispostos a fazer enquanto estão perto aqui. Os apóstolos começaram em Jerusalém, ficaram em Samaria, na Judéia, e depois foram alçando voos. Alguns foram, outros ficaram em oração, ficaram mantendo, ficaram ajudando. Muitas mulheres piedosas estavam investindo na obra de Deus. Hoje está tão difícil. Enquanto tudo está mais fácil, há mais recurso, há mais meio de comunicação, há mais meios de transporte, mas mesmo assim está difícil, porque muitos estão endurecendo seus corações e não querem aplicar na obra de Deus. Irmãos, eu quero fazer uma análise bem simplificada. Desde o princípio do Ato dos Apóstolos, agora no capítulo 2 que estamos, ele diz no primeiro versículo que eles perseveraram, que eles estavam ali reunidos, era o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, e de repente então eles foram revestidos com poder. A promessa que foi feita lá em Joel e depois confirmada em Jesus Cristo, cumpriu-se para eles, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles falaram em novas línguas. Como é isto? Ali estavam pessoas de várias partes, de várias regiões, alguns falavam dialetos diferentes, mas todos podiam compreender, porque Deus deu esta capacidade para eles. E eu fico pensando, será que realmente eles falavam língua diferente? Ou eles estavam falando nas suas próprias línguas, mas o Espírito Santo transmitia para aquelas pessoas como eles eram capazes de entender? Isaías capítulo 53, 35, verso 8, diz que até os loucos podem encontrar o caminho. Ninguém erra o caminho, porque Deus está orientando, o Espírito de Deus está mostrando, está iluminando o caminho para ninguém errar. E ninguém que estava ali poderia errar o caminho, porque Deus estava dando esta condição para todos compreenderem. Irmãos, nós precisamos nos empenhar. Tudo aquilo aconteceu porque os discípulos estavam empenhados, eles estavam decididos a cumprir o propósito de Deus, a fazer com que a missão fosse bem sucedida. Nós precisamos deste empenho, dessa dedicação. Do verso 5 ao verso 13, nós vamos ver a estratégia sendo colocada em prática. Em tudo nós temos que ter uma estratégia. Nós não podemos fazer as coisas, a Deus dará. Nós temos que ser organizados, pensar, agir. E Deus estava dando a eles essa capacidade. Eles foram colocar essa estratégia e começaram então a pregar. Precisava de alguém disposto. E ali estavam os 12. Mas Deus levantou entre eles Pedro para pregar a palavra de Deus naquela oportunidade. Pedro começou lá do princípio, lá do Gênesis, passou por Moisés, Abraão, falou dos profetas, falou de Jesus. E todos compreenderam o grande mistério, todos entenderam a palavra de Deus. E a Bíblia disse que naquele dia começou então a primeira comunidade. Aqueles que entenderam foram logo passando para o lado dos apóstolos, pedindo como eles fazerem, o que eles podiam fazer.
Alguns duvidaram, falaram: esses homens estão bêbados, estão embriagados a esta hora da manhã. Mas não era isso, era o poder de Deus que era sobrenatural sobre eles. Aqueles que duvidaram, ficaram na dúvida. Mas aqueles que quiseram entender, entenderam. E aí nós vamos ver do verso 37 até o verso 41 que o resultado disso foi uma grande recompensa. Alguns foram batizados, porque aqueles que entenderam perguntaram: o que vamos fazer então diante disso, diante dessa grande realidade? O que vamos fazer? E Pedro então falou para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqueles que acreditaram foram batizados, e a Bíblia diz que foi acrescentado àquele grupo mais de 3.000 almas que entenderam o mistério de Deus. Hoje precisa-se de homens e mulheres decididos a levar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho. E se você não pode ir, você pode ajudar alguém a ir. E assim será feito a grande obra de Deus. Prosseguindo, irmãos, do verso 42 ao 47, eu vou ler, falei ler 42 a 43, vou ler de 42 a 47. Está escrito assim, aleluias, Atos 2, 42 até o 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muitos eram salvos e Deus se encarregava de colocá-los dentro desta comunidade, dentro deste projeto. Deus está para salvar o homem. Não é a nossa pregação, não é o nosso falar que vai converter o pecador, mas o agir do Espírito Santo. Mas nós temos que estar dispostos a fazer isso. Então, a igreja precisa caminhar, a igreja precisa crescer, a igreja precisa avançar, a igreja precisa se santificar. E esta é a base. Atos dos Apóstolos é como a nossa constituição, a constituição da igreja, as regras da igreja, as normas da igreja estão aqui. Se nós seguirmos, vamos ser bem-sucedidos e a igreja avançará cada vez mais. Vamos fazer isso junto? Junto nós somos mais fortes, podemos ir mais longe e fazer melhor para a glória de Deus. Nós podemos estar escrevendo o Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o 29. Nós podemos fechar o Atos dos Apóstolos, porque nós somos os últimos. É a igreja de Jesus Cristo, é a igreja do Senhor. Estamos escrevendo esse capítulo, estamos encerrando o Atos, estamos encerrando. Aqui ficou escrito até o verso 28. Mas e o 29? É esta fase da igreja. Nós estamos escrevendo. Me acompanhe também nas redes sociais, nas demais, Facebook, Instagram. Meu WhatsApp está aí na descrição, você pode adicionar meu número, podemos falar juntos, orar juntos, esclarecer algumas dúvidas e juntos seguimos o grande projeto de Deus. A obra do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos. Boas atitudes. Paz no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.